Olá pessoal, vamos agora fazer uma sequência de exercícios de matemática. Exercícios no quais nós vamos pegar uma situação problema e criar uma equaçãozinha de primeiro grau, aqui no caso, e resolvê-la, ok? Então vamos lá para dar uma estudada. O primeiro problema diz o seguinte: uma empresa possui 2/3 dos seus funcionários como homens casados. 1/6 dos funcionários são mulheres casadas. E ainda há 20 funcionários solteiros. Pergunta: quantos funcionários tem a empresa? Então veja, para você fazer desse problema uma equação, nós vamos poder, por exemplo, pegar, chamar de x, né, a nossa incógnita, que é o número de funcionários. Então vamos chamar de x o número total de funcionários. Então basta que eu some isso tudo para chegar em x. Então vamos ver. 2/3 desse x são os homens casados. 1/6 desse x são as mulheres casadas. E mais 20 funcionários, tanto faz uma mulher, que são solteiros. E isso é igual a x. Como que eu resolvo esse tipo de problema? Então eu tenho que entender que isso é uma equação, é do primeiro grau, porque não tem ninguém ao quadrado, né? A terceira da potência maior aqui do x é a primeira, né, a primeira potência. Então eu tenho que resolver isso da seguinte forma. De um lado da equação, eu vou juntar tudo que tem x. Do outro lado da equação, apenas valores numéricos. E aí, portanto, eu vou conseguir descobrir quanto que vale esse x. Agora, olha aqui, eu tenho uma soma de frações que são de denominadores diferentes. Então, eu tenho que achar um denominador comum para elas, né? E a gente usa sempre o mínimo, de preferência. Agora, olhando para cá, eu sei que o 6 é o dobro de 3. Então, o 6 vai ser múltiplo dele e múltiplo de 3. Então, eu sei que aqui o mínimo múltiplo comum é o 6. Como é que eu resolvo? Agora eu pego esse 6, que é a fração básica do qual eu estou reduzindo essa daqui. Então eu divido 6 por 3. Eu vou ter 2. Então eu vou ter duas partes, que eu multiplico por quantas partes eu tenho, que é 2. Então 2 vezes 2, 4. 4x. Mais 6 dividido por 6 dá 1, vezes 1, 1. Mais 20 igual a x. Ok. 4x mais 1x vai dar 5x sobre 6. Então 5/6 de x mais 20 igual a x. O que eu tenho que fazer agora? Tem que jogar tudo que é x de um lado e o que não tem x do outro, não é isso? Então, na verdade, eu tenho que jogar isso daqui junto com isso daqui. Então aqui eu tenho 5x positivo, eu tenho que subtrair 5/6 de x daqui. Por quê? Porque isso mais isso dá 0. Do lado de lá da equação, eu também vou ter que subtrair 5/6 de x. Por quê? Porque isso é uma equação. Então, se é uma equação, o que eu faço de um lado da equação, eu tenho que fazer exatamente igual do outro lado. Eu subtraio aqui para sumir com isso, e subtrair do lado de lá. Aí eu lembro que, se eu tenho um x inteiro aqui, e aqui a fração é 6, eu posso dizer que eu tenho 6/6 de x, né? Que é um inteiro. Aí 6/6 menos 5/6 vai dar 1/6. Portanto, 20 é igual a 1/6 de x. Ok? O que eu faço agora? Tem que multiplicar por 6 aqui, né? Porque 6 multiplicando e 1/6 multiplicando, vai cancelar, vai dar 1. Então, se eu multipliquei aqui, eu multiplico lá de cá também. Portanto, né, aqui morreu. X é igual a 120. Portanto, a resposta é 120 funcionários. Ah, mas só tem essa maneira de resolver? Essa é a maneira de equacionar, né? Fazer do problema uma equação e, portanto, chegar com certeza ao resultado.
Mas a gente poderia também estar pensando de uma outra forma, né? Se é número simples assim, você poderia pensar de uma outra forma. Isso aqui é o total de funcionários, ok? E eu sei que a menor parte aqui é o sexto, então eu vou dividir isso daqui em 6 partes. Vamos supor que são 6 partes iguais, tá? Vamos supor que eu dividi em 6 partes iguais. Ok. Então eu sei que esse pedaço aqui é um sexto. E aqui são as mulheres casadas. 2, ó, um terço é o dobro de um sexto, né? Então, ó, por exemplo, isso aqui é um terço, isso aqui é um terço, isso aqui é um terço. Metade de um terço é um sexto. Então, eu tenho 2 terços. Então, eu tenho isto, um terço, mais isto, 2 terços. E isso tudo aqui são os homens casados. Homens casados. Portanto, o que sobrou? Sobrou isso aqui, que corresponde a 20 pessoas, né? A 20 funcionários. Então veja, um sexto de tudo é 20. Portanto, tudo é 6 vezes 20, 120. Ok? Então tem uma forma geométrica de enxergar o problema, né? Que você chega no mesmo resultado. Só que tem que tomar cuidado ali para não errar no tamanho das divisões das partes ali, tá ok? Então isso aí é um probleminha. Nós já voltamos já com outro probleminha semelhante, ok? Dá um like aí. Vamos para mais um exercício muito parecido com o anterior, que é o seguinte. Tereza saiu com certa quantidade de dinheiro e gastou 1/3 do que ela tinha na farmácia. Aí metade do que sobrou, ela foi e gastou no supermercado. Metade. E ainda saiu com 100 reais. A pergunta é, né, restou 100 reais. A pergunta é, quanto que ela tinha quando saiu de casa? Então o que eu tenho que fazer? Eu posso fazer via equação, desde que eu saiba direitinho trabalhar com a equação. Então vamos equacionar. Bom, primeiro eu vou chamar de x ao que ela tinha no começo. X é a quantidade de dinheiro que ela tinha no começo, tá? Então ela gastou 1/3 de x na farmácia. Bom, depois, o que mais ela vai gastar, né? Então vamos somar com o que ela vai gastar. Metade do que sobrou. Horas. Metade do que sobrou. Então sobrou quanto? Sobrou x menos isso. Ok? Quando ela saiu da farmácia, ela tinha x, gastou 1/3. Então saiu com x menos 1/3. Vou colocar assim. X menos 1/3 de x. Mas ela vai gastar isso tudo no mercado? Não, ela vai gastar metade disso. Então, metade disso, ok? E ainda vai sobrar para ela 100 reais. Portanto, essa é a nossa equação. Aqui eu tenho uma subtração, né? E dividido por 2, então eu vou ter metade de x e 1/6 de x aqui. Tem 1/3 de x mais metade de x menos 1/3 pela metade é 1/6. 1/6 de x mais 100 igual a x. Ok? Bom, 1/3 mais meio menos 1/6, isto daqui tem que estar no mesmo denominador, né? E a gente vê que o 6 é múltiplo de 2, é múltiplo de 3, então ele é o próprio mínimo dos múltiplos comuns. Então 6 dividido por 3 dá 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2, 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 6, 1 vezes 1, 1. Menos 1x.
que é que deu aqui? 5x menos 1, 4x ou 4/6 de x mais 100 igual a x. O que é que eu tenho que fazer? Subtrair 4/6 de x daqui, subtrair de lá também. X inteiro é 6/6 de x. Menos 4/6 vai sobrar 2/6 de x. Então vamos fazer aqui em cima. 2/6 de x é R$100. E aí que eu faço? Eu tenho que multiplicar por 6/2 aqui, né? Para dar 1. Do lado de lá eu também tenho que multiplicar por 6/2. Então eu vou ter que x é igual a 600 por 2, que é 300. Aí você está se perguntando, professor, por que você fica multiplicando, ficar subtraindo, né? Não é mais fácil falar, 6 está dividido, passa multiplicando, 2 está multiplicando, passa dividindo? Mais fácil é. Por isso as pessoas, os professores lá na 6ª série, ensinam essas regrinhas. Você decora essa regrinha. Só que o maior problema que eu enfrento no ensino médio com meus alunos de física é não saber fazer essa conta de matemática. Porque decoram coisas que vai se esquecendo ao longo do tempo. E aí toda vez que passa um número de um membro para o outro, eles trocam o sinal. Que não tem nada que fazer isso, mas troca. E aí sai baboseira, tá? Então o que você tem que pensar? É que regra é uma coisa que você tem que ter ser bem habitual para você. Senão não decore. Decorar regra para fazer bobagem é melhor não decorar. O ideal é fazer o quê? Entender o que você está fazendo, né? Aqui eu tenho que me livrar de 4/6 de x, então eu subtraio 4/6 de x. Aqui eu tenho 2/6 de x, já está aqui 2/6 de x. Então, para eu me livrar dele aqui, eu tenho que multiplicar por 6/2. Do outro lado da equação, eu tenho que fazer sempre a mesma coisa que eu faço desse lado. Tá bom? Mas por que eu subtraí lá e multipliquei? Porque aqui eu tenho dois termos, tenho esse e o 100. Né? Ali não, ali só tem o termo que leva o x, tá? Portanto, chegamos nesse resultado. Mas professor, no outro exercício você resolveu de uma maneira geométrica lá que eu gostei. Então vamos resolver isso de maneira geométrica também. Ok? Vamos pensar que isso aqui é o dinheiro que a Tereza saiu de casa. Aí ela foi na farmácia e gastou 1/3. Então vamos pegar essa circunferência e dividir em 3. Faz de conta que tá certinho, tá? 3 partes iguais. Aí esse pedaço aqui ela já gastou na farmácia. Do que sobrou, portanto, tudo isso aqui, do que sobrou, metade ela gastou no mercado. Então ela gastou esse pedaço aqui, ó. Gastou no supermercado isso aqui. E ainda sobrou R$100. Olha, quanto que ela tinha? 100, 200, R$300. Ok?